Fala, galera vascaína, é esse time que empatou com Sampaio Corrêa, que vai encarar o Flamengo, vai vencer o Flamengo e vencer o Botafogo. Futebol acontece tudo, né? E muitos torcedores falam, Vasco é pra quem acredita. Mas o futebol medíocre que o Vasco tem apresentado em campo, nem mais os torcedores muito otimistas, que sempre aparece aqui nos comentários do vídeo, né? Com certeza tá vendo aí o Vasco praticamente eliminado desse campeonato fajuto do Campeonato Carioca. O Vasco não consegue ganhar do Sampaio Corrêa. Parabéns, Pedrinho, aí por grandes contratações, né, que você trouxe pro Vasco, né? E até agora o torcedor tá vendo navios. Cadê os atacantes? Cadê os extremos? Não tem, né? Aqui a gente não vai culpar o treinador retranqueiro que não tem nada a ver com isso. Não tem jogador no banco para colocar, né? E o Vasco empata com Sampaio Corrêa, galera. Vamos trazer aqui um pouco da análise. Nem tem análise para trazer, né? Vamos trazer aqui algumas notícias aí do Vasco, né? De última hora aí em relação, né? A esse empate vexatório. Mais um jogo aí desastroso do Vasco, que se encontra ali na terceira posição. Ah, mas o Vasco ainda se encontra no G4. Galera, tem que ganhar do Flamengo e do Botafogo, senão tá fora. Tá tudo embolado ali, né? O Vasco conseguiu empatar um jogo, né, que poderia ter ganhado essa partida para ir praticamente classificado, mas os caras foram lá e conseguiram empatar uma partida aí com o Sampaio Corrêa. É brincadeira esse time do Vasco, né, galera? Vou trazer aqui para o torcedor vascaíno em relação aí que o Lucas Pedrosa falou mais cedo, né? Vou trazer um pós-jogo misturado com notícias que saíram hoje. Então fica aí até o final do vídeo, torcedor vascaíno, para acompanhar, né? Depois de mais uma vergonha do Vasco. Quero trazer aqui o Lucas Pedrosa falando em relação aí ao ídolo, né? Que tá lá como presidente. Pedrinho, cadê as contratações do Vasco? Cadê as contratações? Cadê os extremos? Os torcedores querem saber, cadê as contratações do Vasco? Eu entendo tudo que o Pedrinho falou, inclusive ele confirmou 100% das coisas que a gente trouxe aqui, o documento do Bruma, quase assinado, aí teve a lesão do Di Maria, aí o Benfica foi lá e contratou o Bruma no chapéu, igual o Botafogo levou aí, acontece no futebol. Enquanto não está assinado, meu amigo, palavra no futebol não vale de nada, absolutamente nada. Se não está assinado, não dá para cravar que está certo. E ele falou também sobre o orçamento do Vasco que a gente trouxe aqui, que é cerca de 25 a 30 milhões de reais para o departamento de futebol para poder contratar um jogador. E eu concordo com o que ele falou, eu entendo tudo que ele falou, a pressão. Acho realmente, pelas informações que eu tive, que a diretoria não está parada, não ficou esperando vir um ponto ou não é nada. O ponto é, a gente está aqui no dia 10 de fevereiro. São 40 dias de janela de transferência e o Vasco não tem ponta, Fernando. Então, enquanto ele não conseguir responder dentro do trabalho dele, na diretoria, trazendo jogadores, esquece, ele vai continuar sendo cobrado, ele vai continuar tendo as críticas, ele tem que saber lidar com isso. Eu entendo tudo que ele falou, realmente é muito difícil você administrar um clube sem dinheiro. Fazer futebol sem dinheiro é quase impossível. Venê sabe disso, como é que funciona o mercado de transferências, é complicado. Mas assim, um ponto. E tá inflacionado, né? Exatamente. Tem que ser cobrado. Assim, dois pontas. Eles tiveram jogadores aí dentro do futebol brasileiro que ficaram, digamos assim, boiando. Posso citar vários aqui. Luiz Fernando foi para o Atlético Paranaense, Bolazinha foi para o Cruzeiro, entre outros jogadores que a gente poderia citar aqui. O Coelho foi para o Atlético Mineiro. Então, assim, eu entendo a estratégia da diretoria. Eles miraram alto, quase trouxeram um bom ponta, que era o Bruma. Tentaram o Brian também. Entendo tudo isso. Mas enquanto não entregar, meu amigo, o atacante, as opções de velocidade para o Fábio Carille, não dá para cobrar do treinador, não dá para cobrar do grupo e a diretoria vai continuar sendo criticada. Então é trabalhar e responder com trabalho. E aí a gente vai passando vergonha atrás de vergonha. É isso que o torcedor vascaíno que apoia o Pedrinho quer? Passar vergonha, né? Com a administração, com o papinho que vai pagar a dívida bilionária do Vasco, que a 71 deixou aí dentro do clube, né? De 1 bilhão. Aí o cara vem, né, senta como presidente do Vasco, tira a empresa 71 de lá, né, achou que ia vender o Vasco, que ele achou que ia vender o Vasco às pressas, tirar a 71, né, a empresa de lá, que ia recuperar aí na justiça os 100% do futebol do Vasco, né, e aí, para ele ficar na gestão, se ele quer pagar a dívida do Vasco, porque ele não recupera os 100% do Vasco e continua sentado como presidente e paga a dívida que ele está falando que quer pagar? Por que que ele fala que assim que recuperar os 100%, ele vai vender o futebol do Vasco?
Nem quando ele recuperar o 100%. Ele já tá falando em vender o Vasco desde quando ele sentou na cadeira como presidente. Porque ele já deixou bem claro, né, que o principal, o que ele vai fazer dentro do Vasco é vender o clube, né, entregar a SAF do Vasco na mão de outro. Sabe lá se é de grego, sabe lá se é de quem, né? Porque o grego não quer saber de Vasco. Então, né, só o Baran que quer saber de grego. Todo vídeo dele é falar de grego, né? Então o torcedor do Vasco vai vendo aí um Vasco, né, mais uma vez sendo um time em campo sem competir com o Sampaio Corrêa, passando vergonha, e agora tem 2 clássicos pela frente, o Flamengo e o Botafogo. E o Vasco jogando esse futebol medíocre, toquinho pro lado, toquinho pro outro. Eu não vou falar aqui de jogador, né, pro jogador, porque, ó, pra mim o desastre é o time inteiro. Cara, não chega a bola no Verrete, é a mesma jogadinha, cruzamento desse Pitão horrível que não sabe marcar ninguém, né? Esse Matheus Carvalho entrou, foi uma piada. Toda hora ele caía na marcação. Então, não tem como falar de jogador individual. O meio de campo que a gente achou, só enganou o meio de campo do Vasco no começo do campeonato. Só enganou, porque o time do Vasco é horroroso. E a única coisa que a gente achou que era boa, que era o meio de campo, né, que ia dar certo. Horrível o meio de campo do Vasco. Horroroso. Então, galera, é difícil, né? E eu vou deixar aqui, ó, isso aqui que o Edmundo falou. Como que o Vasco não tem dinheiro? Olha aqui, torcedor vascaíno que defende Pedrinho. Olha o que o Edmundo falou ontem, ó. Com a televisão e com a empresa de publicidade estática, um contrato, Eric Johnson, sabe de quantos milhões? De mais de R$1 bilhão de reais, 1 bilhão e 200 em 5 anos. Tá entendendo onde eu quero chegar? Então, é fácil você tomar 10 milhões de euros de empréstimo para fazer a merdinha que você falou, de vez em quando precisa, para você dar uma resposta para o torcedor. Então, Edmundo, tudo nas tuas costas. Para o jogador que vai a campo também ser responsável pelos resultados ruins que estão acontecendo. Então, 1 bilhão que tá entrando aí dentro do Vasco, né? Vamos lá agora, seu Pedrinho, paga a dívida toda e traz jogadores, né? O seu próprio amigo aí tá revelando que o Vasco assinou, né? Saiu ontem aí em tudo quanto é, né, site dizendo, o Edmundo revelou mais de 1 milhão em 5 anos que o Vasco vai receber. 1 bilhão, né? No caso não é agora, né? Claro que em 5 anos. Mas vamos lá, seu Pedrinho, cadê você agora? Bota a cara, os jogadores do Vasco empata contra o Sampaio Corrêa e sai sem dar entrevista de campo, sem dar uma satisfação para o torcedor do Vasco. Que vergonha que é o Vasco hoje, na mão dessa gestão. Que vergonha. Olha só, para vender, eles conseguem, ó. Vasco acerta a venda de GB para o Fenerbahçe. Saiu essa notícia antes do jogo, né, que pegou muitos torcedores do Vasco aí de surpresa, né? O Vene Casagrande que trouxe a informação, né? O jogador foi vendido, mas cadê o valor? Que até agora não saíram aí com o valor que ele foi vendido. Diz que foi vendido para o Fenerbahçe emprestou já o GB vai emprestar o GB para outro clube, né? E aí? E aí, cadê o valor do jogador que foi vendido? Até agora não foi divulgado. Cadê a transparência que ia ter dentro do nosso clube, né? Que ia ser transparência total. Até agora a gente não tá vendo essa transparência, né? Então o torcedor já tá cansado, cara. Aí vem muita gente no vídeo falar, poxa, o Pedrinho é honesto. Aqui a gente não tá discutindo sobre a honestidade dele ou não, cara. A gente tá falando sobre o nosso clube. Não tem negócio de ídolo. Ah, que o Pedrinho é ídolo. Que se dane que o Pedrinho é ídolo, cara. Ele tá lá como presidente do Vasco agora, né? O que ele fez aí pelo Vasco, né? Como jogador. Cara, ele tá como presidente do Vasco. O Vasco precisa de contratação. Até agora a gente não tem reforço. Só chegaram o Refugo, esse Tietê, entre outros jogadores que estão aí, né? Que chegaram. Pra mim é puro refugo. O Vasco vai sofrer mais um ano. O objetivo desses caras, ele já coloca o objetivo do Vasco no Campeonato Brasileiro. É do meio da tabela para baixo. Então, você, torcedor vascaíno que apoia, o Pedrinho vai pagar a dívida, que caiu nessa lábia. Vai reestruturar o clube, né, que vai pagar a dívida, senão o Vasco não vai para frente. Parem com isso. Não tem esse papo de dívida. Isso aí é para ganhar tempo na justiça, para a justiça devolver os 100% do futebol
pro Vasco e ele vendeu o Vasco e meteu o pé, porque ele mesmo já disse que não quer administrar o futebol do Vasco. Ele mesmo já disse em entrevista coletiva. Então parem de se iludir que ele vai pagar a dívida. Ele tá ganhando tempo dentro do Vasco, o torcedor vai passando vergonha. A gente não ganha do Volta Redonda, não ganha do Sampaio Corrêa e tem Flamengo e Botafogo pela frente. Preste atenção o que vai acontecer nesse clássico. O time horroroso do Vasco não consegue ganhar do Sampaio Corrêa, vai ganhar aí do Botafogo e do Flamengo aonde, né, galera? Mas futebol é futebol, né? Mas pelo amor de Deus, horrível o time do Vasco. Horroroso. Pode até ganhar os 2 clássicos, mas é horrível esses jogadores aí. Aí tá querendo esse atacante aqui, ó, Andrés Renteria. Tá dizendo que o Vasco já tá fechando com esse atacante colombiano, que chega ali, ele não é um jogador de ponta, ele é centroavante ali. Cara, porque não dá, né, pro Verratti jogar sozinho, né? Estão dizendo aí que o Vasco tá fechando com esse jogador. Mas até agora é só especulação. O torcedor do Vasco só vê especulação. Quando especula jogador, né? Sonda só jogador que tá aí praticamente dado, né? Com certeza esse daqui deve estar terminando o contrato por lá para chegar de graça também. Então é isso, galera. A gente tá cansado aí de ver o Vasco nessa situação. E, cara, o inacreditável é que muita gente ainda cai na lábia, né? De gente que vem dar papinha aí pro torcedor vascaíno. Cara, já estamos cansados. 20 anos esperando, né, o Vasco melhorar. Entra presidente, sai presidente e nada acontece, né? Só papinho de que vai pagar dívida, que o Vasco está sem dinheiro, né? E a gente vê outros clubes endividados, contratando, fazendo contratação, ganhando títulos e o Vasco sempre na merda, na mão dessas péssimas gestão que estão dentro do nosso clube. Então, galera, encerrando aqui, né? Nem foi aí um pós-jogo, porque não teve jogo. O Vasco parece que não entrou em campo. Como que a gente vai analisar os jogadores aqui se esse time do Vasco é horroroso? Então não tem como, né, galera? Vou encerrar o vídeo. Agradeço você que me acompanhou até o final. Ó, pra vocês que defendem Pedrinho, tá aí, ó. Empate com Sampaio Corrêa. Aceita ou vai dormir na cama que é o lugar quente. Valeu.